Oi, pensa comigo. E se existisse um único fio condutor que percorre toda a narrativa da Bíblia, conectando cada livro, cada evento? O teólogo Marconi Farias chama isso de fio escarlate. E hoje, a gente vai seguir esse fio para entender como ele consegue transformar uma coleção de histórias em uma única e grandiosa epopeia de redenção. Vamos lá! A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: o que é que conecta uma história que começa com vergonha, com exílio, a uma que termina em glória, com um trono? A resposta, segundo Farias, está no sangue. Esse é o fio que nós vamos puxar para desvendar esse novelo todo. Tá, mas o que é exatamente esse tal de fio escarlate? Bom, é a ideia central do Farias. Ele diz que o sangue não é só um detalhe que aparece de vez em quando na história, não. Ele é o próprio eixo que organiza toda a narrativa, transformando o que poderia ser só um registro da culpa humana em algo muito, muito maior. Nossa jornada, então, tem que começar exatamente onde a da humanidade pareceu desmoronar, lá no Jardim do Éden. É ali que o problema do pecado e da vergonha surge pela primeira vez, e já de cara exige uma solução que os humanos sozinhos não conseguiam encontrar. Olha só que contraste fundamental. A primeira reação humana à vergonha foi o quê? Costurar folhas de figo. É um símbolo perfeito do esforço próprio, daquela tentativa de se cobrir por conta própria. Mas essa solução é frágil, não se sustenta. Então, Deus mesmo providencia túnicas de pele e com isso estabelece um princípio que vai ecoar por toda a história. A cobertura para a vergonha exige a morte de um substituto inocente. Agora, vamos avançar uma geração para ver como esse princípio se desenvolve. Porque a história de Caim e Abel, sabe, não é só uma briga de família. É, na verdade, um conflito profundo entre duas maneiras de se chegar até Deus. Aqui a gente vê a história se partindo em duas. Caim, no fundo, está tentando de novo o método das folhas de figueira. Ele oferece o fruto do seu próprio suor, confia no seu esforço. Já Abel, por outro lado, parece ter entendido o princípio que foi estabelecido lá no Éden. A oferta de sangue dele é um ato de fé, é um reconhecimento de que ele precisa da graça que venha através de um substituto. E as consequências disso são dramáticas. Depois do primeiro assassinato da história, o sangue inocente de Abel não fica em silêncio. Ele toca o chão e, metaforicamente, ganha uma voz que clama a Deus por justiça. Isso adiciona uma camada nova à história. O sangue não apenas cobre a vergonha, ele também exige uma resposta. Ok, agora a gente vai dar um salto, e um salto grande, lá para o Novo Testamento. É lá que essa ideia da voz do sangue é levada a um nível completamente novo. A narrativa bíblica vai criar um contraste direto entre a voz do sangue de Abel e uma voz ainda mais poderosa. Olha só como a coisa evolui. O sangue de Abel clama por justiça, certo? Ele denuncia o pecado, mostra que o mal tem consequências. Já o sangue de Cristo, segundo o autor de Hebreus, fala coisas superiores. Ou seja, ele não apenas aponta o problema, ele oferece a solução. Ele responde ao pecado, declarando que o mal não vai ter a palavra final. E tudo isso nos leva ao grande clímax de toda a narrativa, lá no livro do Apocalipse. É aqui que o arco do sangue encontra a sua conclusão gloriosa. Aquele fio escarlate que a gente seguiu desde o Éden, finalmente chega ao seu destino. A mudança de cenário aqui é simplesmente impressionante. O sangue, que começou como um símbolo de vergonha lá no Éden e de injustiça no campo de Abel, não está mais clamando da terra. Ele agora ocupa o lugar de honra, no centro do universo, como símbolo de vitória e de autoridade. É aqui que todas as pontas se amarram. Cristo é adorado como um cordeiro que parece ter sido morto. Ou seja, as cicatrizes dele não são sinais de derrota, mas as marcas da sua vitória. E aquela primeira túnica de pele, lembra? A solução temporária para a vergonha no Éden? Ela é transformada nas vestes brancas e eternas dos redimidos, lavadas e purificadas no sangue do cordeiro. O arco se fechou. Então, para a gente organizar as ideias, vamos resumir essa jornada incrível. A visão do Marconi Farias nos dá um mapa bem claro de como o significado do sangue evolui ao longo de toda a história bíblica. A jornada se desenrola em 4 grandes atos. Começa com a misericórdia lá no Éden, que cobre a vergonha. Depois passa pela justiça no campo, onde o sangue clama por uma resposta, atinge o seu ponto mais alto na graça da cruz, que paga a dívida, e, finalmente, culmina na glória do trono, onde esse mesmo sangue garante a paz eterna.
E para fechar, tem essa citação do Farias que amarra tudo de um jeito brilhante. A marca de Caim foi um ato de graça que impediu um ciclo de vingança, para que a história pudesse continuar. Já a cruz, pelo contrário, é o ato final que encerra a violência de uma vez por todas. Uma inverte totalmente a lógica da outra. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se uma única metáfora, a do fio escarlate, pode revelar uma estrutura tão profunda na Bíblia, quantos outros padrões e conexões ainda estão lá, escondidos sobre a superfície só esperando para serem descobertos? A história pode ser ainda mais rica do que a gente imagina.